Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Visão das Plantas, da Djamília Pereira de Almeida. Esse é um livro aqui bem interessante e ele não é para ser lido realmente de uma forma muito literal. É como se fosse Alice no País das Maravilhas. Importa muito mais você saber as metáforas e o que significa cada coisa, o que pode simbolizar, do que realmente a história em si. É porque esse livro não tem muito enredo, ele não tem essa questão da linearidade, dos fatos que vão acontecendo, ele é muito mais uma questão aí de memórias que vão aflorando conforme o personagem principal, né, que é o Celestino, cuida das plantas. E esse livro vai ser, então, mais recente que está sendo cobrado pela FUVEST. Ele é de 2019, então é bem novo. Tem algumas mínimas diferenças, assim, realmente, entre as coisas que o português, né, que é falado em Angola e que é falado em Portugal. Que Angola, né, é um dos países aí que foi colonizado por Portugal, que é falado no Brasil, né, porque realmente agora o português é uma coisa muito mais brasileira. É tipo o Lucas Neto influenciando o sotaque das crianças portuguesas, a colonização reversa. O ponto principal desse livro é que o personagem era um corsário. O que era um corsário? Um corsário, um pirata nessa época, né, no século XIX, era uma pessoa que realizava o trânsito, o transporte, né, de pessoas escravizadas desde dos países africanos até o Brasil ou para Portugal e para outros países também, né? Então tem realmente essa questão aí dele trabalhar em um navio negreiro e ser o capitão. Então, conforme a gente vai tendo contato com as memórias dele, a gente vê como ele representa todo o processo colonizador e civilizador, tem um bichinho aqui, e civilizador que Portugal impôs sobre as colônias, então, sobre os países africanos, sobre o Brasil também, né? Então, por isso que tem sentido a gente ler um livro, né, que é de Angola, porque a gente compartilha justamente essa história colonial, essa história de opressão que foi sofrida durante séculos. E pensando no estilo que essa história vai ser contada, a gente vai ter aqui um narrador em terceira pessoa, que vai ter justamente essas memórias do Celestino aparecendo, e algumas vezes vão aparecer aforismos de memória, que são partes que ele realmente vai se manifestar. Então são frases meio que parecem jogadas assim, porque normalmente é um texto em prosa normal, né, em parágrafos, só que do nada tem como se fosse um travessão assim, uma frase de uma personagem, só que é realmente ele pensando, é ele lembrando das coisas, ou como ele estava se sentindo naquela memória que ele estava pensando. É como se fosse um fluxo de consciência, como se a memória dele estivesse funcionando naquele momento, que justamente vai se dar enquanto ele cuida das plantas, enquanto ele tá nesse processo reflexivo, que justamente não vai ter essa questão de arrependimento atrelada. Vai ter uma questão de sofrimento e uma questão aí de angústia, de agonia. E quanto à linguagem aqui, vai ser bem florida, justamente, né? Tudo isso que vai falar como cada planta que ele cultiva, como ela vai crescer, então o cheiro que vai acontecer e etc. Vai ser bem descrito aqui e é um contraste interessante, né? Porque enquanto tem toda essa questão, assim, é um tom meio elevado, meio poético, que justamente contrasta com toda a violência que esse homem representa e justamente essas coisas que ele vai lembrando dele literalmente matando pessoas nos navios, dele jogando os corpos no mar. Agora eu vou falar do Celestino em si, o que acontece com ele na história. Vou deixar pra fazer toda essa analogia, assim, o que ele quer dizer realmente, de quando eu for falar das plantas e da simbologia que elas apresentam. Então o Celestino vai ser esse corsário, né, esse pirata que vai voltar pra morar na casa da família dele em Portugal. Depois aí desses anos dele, né, sendo capitão em alto mar. E justamente aqui a gente vai ver que ele não vai ser uma figura assim muito boa na vizinhança. As pessoas vão ter medo dele, mas obviamente é um medo, não realmente uma questão que as pessoas estão julgando ou que ele vai ser condenado pelas coisas que ele fez. Vai ser muito mais uma questão dos pais terem medo dele fazer alguma coisa com os filhos. Então, cuidado com aquela casa, não sei o que, a casa era abandonada. E aí essa questão também vai ser interessante, porque depois que ele chega, ele não vai cuidar da casa. No começo, né, fala que a casa tá muito mal cuidada, ele não se importa com a de dormir na cama que a mãe dele morreu, então ele vai ser retratado sempre como um sujeito, assim, muito simplesmente rude, uma pessoa que não tem emoções, assim, de verdade, ele é uma pessoa muito sozinha, o tempo inteiro fala como ele não tem ninguém mais, no final da vida ele vai ser acompanhado pelos fantasmas que assombram ele, que novamente não vai ser realmente isso de arrependimento, e essas figuras não vão condenar ele. Quando você termina de ler, eu fiquei assim, como assim? Uma pessoa dessa não merece ter esse final pacífico, porque ao mesmo tempo que você vê todas as coisas negativas que ele faz, você vai meio que se compadecendo por essa figura, porque ele é uma pessoa já idosa, né, então fala, todo o carinho, todo o amor que ele tem com as plantas vai ser justamente o contraste aqui na história de como alguém pode, tipo, criar vida com as mãos, só que também essa questão do criar é meio subjetiva, né, depois eu vou falar mais, enquanto essas mesmas mãos tiraram as vidas das pessoas. Agora eu vou ler um trecho que fala de quando ele chegou realmente na casa.
contava com a monotonia saborosa dos seus hábitos de capitão velho, retornado à casa de família, desagravado para morrer em descanso. Então aqui vai ser muito ressaltada essa questão de que ele tá, tipo, à beira da morte. Ele tá prestes a morrer, realmente. E quando ele chega justamente na casa, ele não vai ajustar, arrumar os móveis, né, que estavam velhos, que estavam feios. Ele vai ajustar justamente e começar a cuidar do jardim, que é o que ele, a forma que ele tem de se relacionar, como ele se apresenta para o mundo. Então, apesar dele não ter nenhum relacionamento realmente de verdade naquele lugar, então fala que a única pessoa, assim, as pessoas que tentam se importar com ele é um padre, que tenta fazer ele se confessar, que para ele poder ir para os céus depois, né, quando ele morrer e etc. Mas ele vai ser sempre, assim, extremamente fechado com relação aos outros seres humanos. Ele vai voltar todo o afeto dele justamente às plantas, que não podem retrocar, que não podem responder de volta, que simplesmente aceitam esse afeto que ele vai direcionar a elas. Mas agora, justamente, eu vou ler uma parte que fala sobre a independência que as plantas têm com relação a ele. Então, por mais que ele tenha essa questão do amor, elas sejam a nova vontade de viver dele, elas não têm essa conexão com ele. A natureza vai existir independentemente do ser humano estar lá pra cuidar dela ou não. Isso lembra muito também Ailton Krenak, né, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele fala que, mesmo que o que a gente chama o clubinho exclusivo da humanidade, né, que somos nós do Ocidente, mesmo que a gente morra, mesmo que todos os seres humanos sejam dizimados, a natureza vai continuar. Mesmo que a gente meio que acabe com a vida na Terra nesse instante, depois o planeta, tipo, tem toda uma história geológica, tipo, a gente não é literalmente nada. E ela vai conseguir se reconstruir. E então essa questão aí da independência da natureza também é bem discutida aqui. E eu vou ler, inclusive, um trecho que fala sobre isso. Por maiores que fossem os cuidados do jardineiro, as plantas tanto lhes fazia viver ou morrer. Tanto lhes dava que ele se finasse no sono ou voltasse ao quintal todos os dias. Tanto lhes dava que tivesse encontrado nelas uma razão de viver ou as amasse. Se lhes faltasse a rega, murchariam. Não seria por mal, não levavam a mal, nada esperavam dele. Então tem essa questão aqui, que justamente ele só vai conseguir se relacionar com os seres inanimados, com pessoas, com coisas, né, que estão subjugadas a ele. E agora eu vou ler um trecho que fala sobre uma rebelião que ele conteve, que é realmente uma das partes mais agressivas do livro, que simplesmente, só de pensar que isso aconteceu diversas vezes, e quantas histórias que a gente não sabe sobre. Tem um livro também muito interessante que é Discurso sobre Colonialismo, do Aimé Césaire, que foi um filósofo aí francês muito importante, que fala sobre como a gente aprende, né, e trata o Holocausto, né, todo o nazismo que aconteceu como se fosse a pior coisa da humanidade, quando o nazismo nada mais era do que o colonialismo sendo implicado à própria Europa, porque as atrocidades que aconteceram durante o colonialismo, durante o imperialismo, que aconteceram nas colônias, são simplesmente ignoradas e invisibilizadas, porque justamente aconteceram com pessoas negras, com pessoas que eram africanas, então não necessariamente pessoas negras, mas com pessoas aí que a nossa simpatia muitas vezes não se estende. Então eu vou ler agora um trecho aí que fala sobre ele tentando segurar uma rebelião de escravos, né, num dos navios que ele estava levando. Nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em mar alto. Os homens despejaram a cal no porão, saco a saco. Os negros viram que um pó caía sobre eles, mas não entenderam o que se passava. Os sacos de cal foram vazados no porão e a porta fechada por Celestino. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro e, passado algum tempo, um silêncio que apaziguou os piratas. A cal é literalmente algo que foi usado para corrigir o pH no cerrado. É algo extremamente abrasivo e corrosivo pro corpo humano. Então as pessoas vão literalmente ficar sufocadas, literalmente corrói, queima o rosto das pessoas. E vai ter aqui, né, ele jogou cal no navio, ele jogou cal no porão e as pessoas morreram sufocadas. E também tem outra cena que mostra ele jogando o corpo de uma dessas escravas aí no oceano. Então aqui, que nem falei, tem toda essa dicotomia entre esses momentos agressivos, momentos completamente violentos, que o Celestino ensina, vai ser uma metáfora para toda a nação portuguesa, que matou, colonizou, né, que completamente expropriou as pessoas dos valores culturais. Tem outro livro também da FUVEST que fala sobre a colonização portuguesa e as marcas que todo esse processo deixou também na cultura, só que no caso é de Moçambique, né, que é a Balada de Amor ao Vento, né, da Paulina Chiziane. E esse questionamento vai estar pairando a narrativa o tempo inteiro, sobre como a gente nunca responsabilizou as metrópoles. Portugal nunca pagou realmente pelos crimes que essa nação cometeu, de pessoas que foram mortas, que foram completamente violentadas. Então o Celestino vai ser realmente aí um representante de toda a experiência que foi imposta
toda essa experiência completamente cruel que foi imposta a muitas pessoas africanas, não só africanas, mas todas as pessoas assim do sul global que hoje fazem parte aí desses países que são subdesenvolvidos, justamente porque eles foram explorados por séculos. E isso não é uma coisa que se resolve do dia pra noite. Não é uma questão moral, tipo, do Brasil aqui também, né? Tem muita essa questão, que os brasileiros é folgado. Não, é que o Brasil foi colonizado e violentado durante séculos. A identidade brasileira foi pautada na colonização portuguesa. E até hoje, né, o nosso modelo aí de agroexportação, etc., para sempre uma colônia, para sempre o celeiro do mundo, o Brasil vai ser. Então, enfim, aqui tem toda essa questão aí. E, novamente, são coisas que a gente entende, né? Os pesquisadores falam por fora do livro, né? Que não fala, tipo, ele representa a opressão portuguesa em Angola. Tipo, não fala assim diretamente, é claro, né? Plantas vão realmente ser tratadas aqui como um organismo vivo, como algo que é indissociado aí do celestino em si. E eu acho que é interessante fazer essa interpretação de que as plantas são os países que eram ex-colônias, os países que foram, né, tudo aí violentado, etc., que nem eu já falei demais nesse vídeo, mas como elas não precisam, elas não são dependentes do celestino, enquanto ele precisava delas para viver, elas eram um motivo da vida deles, elas tinham independência em relação a ele. Então, assim como os países, né, que eram metrópoles, eles precisavam das colônias, eles precisavam da riqueza material, eles precisavam explorar justamente o desenvolvimento econômico desses países, que hoje são considerados aí, né, de primeiro mundo, se deu baseado na exploração das outras nações. E essas outras nações estão hoje aí completamente destruídas. Eu vou ler agora outro textinho aqui que fala sobre isso. Eu tô lendo bastante trechos aqui, mas é porque esse livro é curtinho mesmo, e é interessante ver realmente como isso é representado no livro. Desconheciam a sua forma e a ciência que as governavam. Bebiam, existiam. Tinham até meio de se governarem sozinhas e de se manterem no compromisso com a terra, a chuva e o vento, mesmo que perdendo a integridade que o corsário lhes dera. Aqui eu acho que dá pra fazer muita correlação com esse processo civilizatório que os europeus se convenciam, né, que eles estavam levando o cristianismo, eles estavam levando a modernidade para esses países. Por isso que eles mereciam ser escravizados, por isso que eles mereciam ter aí cultura completamente apagada. Então, aqui, né, que fala, perdendo a integridade que o corsário lhes dera. É bem interessante mesmo esse livro, quando você para pra analisar fragmento por fragmento assim. Então as plantas vão representar muito silêncio e como elas estão à frente de um criminoso e não podem reagir. E eu acho que até não questão de ter medo de reagir, mas de simplesmente não reconhecer mais essa violência. Como hoje, essa questão da colonização é algo que é realmente relevado. Então tem, tipo, tem brincadeira, né? Tipo, Guiana brasileira, Pernambuco deitado, sobre Portugal, devolve o nosso ouro. Mas quando você realmente para pra pensar em tudo que Portugal fez aqui no Brasil e nas outras nações, né? Por exemplo, teve um zoológico humano que a Bélgica fez com pessoas da África. Tipo, isso são coisas completamente inimagináveis que realmente aconteceram. E a gente não trata com a devida criminalidade que essas coisas precisavam ser tratadas. Então, acho que deu pra perceber mais um dos temas que é muito retratado aqui, é essa questão da responsabilização, ou justamente a falta, essa questão da redenção, que não vai realmente, né, ser concretizada aí do Celestino, de toda a nação portuguesa. Então, nem as plantas, nem os fantasmas vão realmente assustar o Celestino no sentido de assombrá-lo. Elas vão sempre estar lá, presentes, mas passivas. Os fantasmas, né, não vão estar aí para pedir as separações, as coisas que ele fez com essas pessoas. Eles vão estar lá simplesmente até embalando, confortando ele no momento que ele vai morrer. Então vou até ler um trechinho aqui. Mas tornara-se o patriarca que nunca fora, amparo de uma netinha e de uma ama, anjos sem rancor que o guardavam enquanto caía os muros, que se riam do seu mancar e lhe contavam graças, que enfeitavam o cabelo com suas flores, que ceavam com Celestino e o aninhavam na cama, a velha negra por ele mandada ao Atlântico e a menina que o capitão deixara no mato dos olhos vendados. Essa ama, né, que vai ser citada, vai ser justamente uma das pessoas que ele matou durante todo o acontecido com a Cal. A menina holandesa é uma outra, de quando, em alguma dessas aventuras, e ele vai matar todas essas pessoas, ele vai ser socorrido lá em alto mar, ele vai matar todas essas pessoas e deixar a menina vendada, assim, no meio do nada. Só que você vê que essas figuras até confortam ele. Ele não tem nenhum arrependimento sobre as coisas que ele fez. Aqui realmente o questionamento. Até quando essas pessoas, até quando essas nações vão continuar impunes? Então não é tipo, vamos prender Portugal inteiro. Mas é realmente de pensar e perceber o quanto esse processo foi violento e precisa ser reconhecido como tal. Então as plantas vão justamente simbolizar como nós, como ex-colônias, permanecemos parados. Nunca houve realmente uma responsabilização aí das metrópoles e até quando esses países vão continuar impunes. Mas é isso, gente, era isso que eu tinha para falar aqui sobre a visão das plantas. Esse livro é muito interessante por tratar toda essa questão aí que é muito, realmente pauta, literalmente, todas as relações econômicas e geopolíticas aí, né, dos países de hoje em dia. Mas é isso, obrigada por assistir até aqui e tchau!